Se você é fã de Harry Potter, esse aqui é um guia completo do bruxo nos parques de Orlando. Em Orlando tem 3 áreas inspiradas em Harry Potter espalhadas pelos parques da Universal. E nesse vídeo eu vou contar todos os detalhezinhos que você encontra lá no Beco Diagonal, no Parque Universal Studios. Essa área é incrível, cheia de detalhes, você realmente se sente dentro dos filmes. E já se prepara, porque na parte 2 a gente vai explorar Hogwarts lá no Islands of Adventure, e na parte 3 tem a novíssima área de Harry Potter lá no Epic Universe. Hello pessoal, eu sou a Cris e toda semana eu trago dicas aqui para você planejar a sua viagem para Orlando. Esse aqui é o guia completíssimo do mundo bruxo e hoje a gente vai explorar o Beco Diagonal, cada detalhezinho que tem nessa área de Harry Potter lá no Universal Studios. Vou começar falando dos cenários que você vai encontrar por lá. Alguns são mais interativos, outros menos, mas todos eles cheios de detalhes super legais. Logo na entrada, antes de você realmente chegar ao Beco Diagonal, você vai encontrar o Night Bus estacionado. É aquele transporte bruxo meio maluco que a gente consegue ver nos filmes. E ali você vai conseguir conversar com o motorista, rir das piadinhas da cabeça falante e até dar uma espiada para ver tudo que tem dentro do Night Bus. Eu gosto muito desse detalhe porque ele sempre rende fotos muito legais, até um ângulo menos óbvio é você tirar foto do lado de trás do ônibus, sabe? Na parte de trás do ônibus também rende umas fotos muito legais e nem todo mundo vai até lá. Ali, bem pertinho, fica a fachada da casa da família Black, que é a sede da Ordem da Fênix. Fica de olho porque, de vez em quando, um monstro, que é o elfo doméstico da família Black, aparece na janela. Muita gente passa por ali e nem vê esse detalhe, tá? Algumas pessoas falam que você precisa bater na porta para o monstro aparecer. Mas, gente, isso é puro mito, tá? Não é verdade. Ele aparece mesmo de tempos em tempos, mas tem que ficar de olho, porque é bem rapidinho. Se você não estiver ligado, você perde esse momento. Outro detalhe que muita gente passa batido é a cabine telefônica. Ali na parte de Londres ainda tem uma cabine vermelha. E nessa cabine consegue escutar uma mensagem secreta do Ministério da Magia. É um detalhezinho assim, mas todos os fãs adoram fazer isso. Inclusive, me conta aqui nos comentários se você já sabia desse detalhe ou não. A entrada para o Beco Diagonal, ela fica escondida, assim como nos filmes, e é muito legal essa parte de entrar realmente no Beco Diagonal, porque você precisa passar por uma parede de tijolos, né? Você passa por um caminho ali entre os tijolos, e se você prestar atenção, você consegue ouvir o barulhinho de tijolos se mexendo, sabe? Para dar aquela sensação mesmo que você tá passando pelos tijolos para entrar no Beco Diagonal. E quando você entra lá, a sensação é surreal. É realmente muito, muito imersivo e fiel ao que a gente vê nos filmes, tá? A Universal, ela reproduziu realmente o Beco Diagonal. Então, são vários prédios ali, todos enfileirados, todos temáticos, né? Algumas lojas são só cenográficas, mas você consegue ver nas vitrines ali tudo que remete ao mundo bruxo. E tem lojas que você consegue realmente entrar, ter experiências e comprar produtinhos do Harry Potter. Inclusive, uma loja muito legal é a dos irmãos Weasley, que você consegue comprar coisas super diferentonas. O grande destaque dessa área é o Banco de Gringotts, e ele tem uma fachada assim impressionante, cheia de detalhes, e lá no topo do banco tem o dragão, que remete àquele momento lá da saga em que o Harry, o Rony e a Hermione escapam do banco usando o dragão. E sim, esse dragão cospe fogo de verdade. Inclusive, esse é um dos momentos mais aguardados para quem tá ali no beco, porque vai mudando o clima, sabe, do lugar. Vai mudando o som, o dragão vai fazendo alguns rugidos, até que finalmente ele solta fogo de verdade. Para você não ficar lá perdendo tempo esperando, vou dar uma dica aqui. O dragão, ele solta fogo sempre de 10 em 10 minutos em horários redondos. Então, sei lá, por exemplo, 10 horas, 10 e 10, 10 e 20. Então,
Fica de olho no relógio para você não perder esse momento. Ali do ladinho do Banco Bruxo também fica a moto do Hagrid estacionada. É muito legal porque você consegue olhar ela de pertinho e tirar algumas fotos também. Antes de você chegar ao Banco de Gringotts, ali na rua principal, tem um cantinho que muita gente não explora porque simplesmente não sabe que existe, que é a Travessa do Tranco. A entrada, ela fica logo depois do restaurante Caldeirão Furado. E o que é a Travessa do Tranco? A Travessa do Tranco é uma área destinada a comensais da morte. Então, é sim uma área mais sombria, é uma área reservada a lojinhas de artes das trevas, então tem vários produtos que você não vai encontrar em outros lugares e vários lugares que você consegue explorar ali. Ela é bem escura, gente, então fica até meio difícil de filmar, mas é bem legal passar ali, principalmente se você é fã, se você quer viver toda a imersão que essa área tem. E falando nos comensais da morte, se você vai para Orlando em época de Halloween, você pode ter a chance de encontrar os comensais da morte lá pelo Beco Diagonal. Essa experiência, ela acontece normalmente durante o Horror Nights, que é a festa de Halloween que acontece no Universal Studios. Então, é algo que você não consegue viver, né, em outras épocas aí, mas quem viaja de setembro a outubro consegue ter essa experiência a mais. E se você vai nessa época, aproveita porque é muito legal. Além dos cenários, no Beco Diagonal tem outras experiências bem legais. Algumas delas são apresentações, então você consegue ver os alunos de Hogwarts se apresentando e até um mini show da Celestina Warbeck, que é a cantora favorita da mãe do Rony. Essas apresentações, elas são bem rapidinhas e elas acontecem várias vezes ao dia. Você consegue conferir tudo isso, os próximos horários, o local exato pelo app da Universal. Outra experiência clássica que todo fã sonha em fazer é o momento em que a varinha escolhe o bruxo. Isso acontece lá na loja do Olivaras. A cada sessão, uma pessoa é escolhida para fazer essa experiência, mas todo mundo pode assistir. Mesmo que você não vá comprar a varinha, você pode ir lá e assistir essa experiência. No Olivaras, você pode comprar as varinhas comuns e as varinhas interativas. As varinhas interativas são as mais legais, né? São aquelas que você consegue fazer feitiços, interagir aí em vários pontos do parque. Elas custam entre 65 e 85 dólares e junto com a varinha vem também um mapa de feitiços, né? Um mapa onde você consegue ver exatamente quais são os locais que você precisa ir e quais são os movimentos que você precisa fazer para que aquele feitiço aconteça. É uma experiência super divertida e conforme você passa ali pela área, você vê várias pessoas tentando fazer os feitiços também. Cada feitiço é diferente um do outro, alguns vão mexer alguma coisa dentro das vitrines, outros soltam água, mas sempre que você vai passar ali e tiver alguém fazendo feitiço, para e dá uma olhadinha e vê o que vai acontecer ali se a pessoa acertar o movimento. Lá no Beco Diagonal, você pode trocar os seus dólares por dinheiro bruxo. Esse dinheiro bruxo você pode usar tanto lá no parque para comprar coisas nas lojinhas, ou se você quiser, você pode, né, guardar de recordação, tá? Essa experiência, ela acontece na Gringotts Money Exchange, que fica na rua atrás da rua principal ali do Beco Diagonal. Se você tiver dúvida na localização, na hora de procurar, procura por loja, tá? Ela tá classificada como loja, e aí você consegue ver o local exato que você precisa ir para trocar os seus dólares por dinheiro bruxo. E agora chegou a hora de falar da atração dessa área. No Universal Studios tem apenas uma atração inspirada em Harry Potter, que é Harry Potter and Escape from Gringotts, que para mim é a melhor atração desse parque. A atração ela fica realmente dentro do prédio do Banco Bruxo e é uma mistura de simulador com montanha-russa. Então eles trazem vários efeitos de tela com os trilhos da montanha-russa e deixa assim uma experiência super imersiva, tá? Para mim essa atração ela é completa e ela já começa desde a fila, porque quando você tá ali na fila, você realmente entra dentro do Banco Bruxo, então você passa ali, você vê todos os animatrônicos dos duendes trabalhando, parece até que eles são reais, e você vai passando por vários setores ali do banco, inclusive você desce no elevador que te leva até as masmorras. É uma atração incrível e super imperdível, e uma dica muito importante. As atrações da Universal, elas têm a opção de fila single rider e tem essa opção de fila single rider disponível na Escape from Gringotts.
tá? Essa fila é uma fila que costuma ser mais rápida do que a fila comum, uma fila que a Universal usa ali para preencher os carrinhos das atrações e muita gente usa ela como fura-filas. Mas nessa atração em específico, a minha dica, se você quer ter a experiência completa, não use a fila single rider, tá? Pelo menos não a primeira vez que você for nessa atração. Tenha a experiência completa, passe por todos os momentos ali da fila, aquilo ali vai te dar um nível de imersão muito maior. E aí depois, se você quiser repetir a atração, enfim, aí sim você pode tentar a fila single rider, mas a primeira vez vá na fila normal. E a parte mais gostosa do vídeo, as comidas. O restaurante principal dessa área é o Caldeirão Furado e ele é todo temático, igualzinho a gente vê lá nos filmes e nos livros. E um detalhezinho bem pequenininho assim que eu acho legal é quando você olhar a fachada do restaurante, vai ter um caldeirão pendurado ali na frente e se você reparar bem, ele vai pingar de tempos em tempos, justamente para fazer essa referência ali ao caldeirão estar furado, tá? É um detalhe muito pequenininho, gente, muita gente não percebe, mas eu acho super fofo e eu acho que são esses pequenos detalhes que fazem dessa área ser tão imersiva. O cardápio do restaurante, ele tem influências britânicas, então você vai encontrar vários pratos tradicionais, como fish and chips, por exemplo. E esse também é um dos pontos que eu gosto, porque ele foge daquele fast food tradicional que a gente vê em outros restaurantes. Ele não é um restaurante que precisa de reservas, mas ele costuma ficar bem cheio, justamente por toda essa tematização, né? Ele é um restaurante quick service, em que você pede a comida e os funcionários, eles levam a comida até a sua mesa. Mas aqui você vai pedir a sua comida pelo app da Universal. Por isso, antes da sua visita no parque, já baixa o aplicativo da Universal, cadastra lá o seu cartão, pode ser crédito, pode ser débito, que isso vai facilitar a sua vida na hora de pedir a comida. Então, pelo app, você consegue ver o menu completinho, você consegue escolher o seu pedido, fazer o seu pedido, pagar, e aí quando você já estiver no restaurante, lá nas mesas, as mesas elas têm um adesivo com um QR Code. Você vai escanear ali aquele QR Code e ele vai, né, o funcionário do restaurante vai saber que ele vai entregar sua comida naquela mesa, tá? Então, você pede pelo aplicativo, os funcionários levam a comida até a mesa. Além do caldeirão furado, se você quiser comer uma coisa mais rapidinha ali, você pode ir no The Hopping Pot. Ou se você quiser tomar alguma coisa, você vai no bar A Fonte da Fortuna, que você encontra várias bebidinhas alcoólicas e não alcoólicas. E é claro que não dá pra falar de bebidinhas e Harry Potter sem falar na Butterbeer, a cerveja amanteigada. Eu acho que todo mundo que já leu os livros do Harry Potter ou que já assistiu os filmes, alguma vez se pegou pensando qual sabor que tem essa cerveja amanteigada, não é verdade? E lá na Universal você consegue viver isso, experimentar essa bebida famosa aí do mundo bruxo, tá? Ela é docinha, tem um sabor de caramelo e não é alcoólica. Você vai encontrar várias coisas sabor cerveja amanteigada lá pelos parques, mas a bebida em si, ela existe em 3 versões. Então tem a hot, a gelada e a frozen. Eu gosto muito da versão hot, da versão quente. Se você vai viajar numa época mais fresquinha, mais de friozinho, aproveita para experimentar. Ou se você quer algo mais refrescante, né? Você vai viajar em uma época de calor, eu gosto bastante da frozen também. Outra versão que é uma das minhas favoritas é o sorvete de cerveja manteigada. Esse sorvete você encontra na sorveteria Florian Fortescue, que é outra parada obrigatória lá no Beco Diagonal. Se você tá procurando uma sobremesa, se você gosta de sorvete, dá uma passadinha lá. Essa sorveteria, ela tem vários sabores diferentões de sorvete para você experimentar. É um mais gostoso que o outro e tem também esse sorvete de cerveja amanteigada, se você quiser experimentar aí uma outra versão. E para fechar o seu dia lá no Universal Studios, não pode faltar o Expresso Hogwarts. O Expresso Hogwarts, gente, eu acho que é uma das experiências mais imersivas que um fã de Harry Potter vai viver ali nos parques da Universal. Eu acho incrível e imperdível. Ele é um trem igualzinho ao que a gente vê nos filmes e ele liga os 2 parques da Universal. Então ele faz esse trajeto entre Universal Studios, Islands of Adventure e Universal Studios. Cada parque tem uma estação diferente e lá no Universal Studios é onde fica a estação de King's Cross, onde você vai pegar o Expresso Hogwarts sentido a Hogsmeade, onde fica a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. E a experiência é
completa e super imersiva, até com direito a passar pela plataforma 9 3/4. Já pede para alguém do seu grupo ficar num ponto da fila, consiga filmar os outros passando, é sempre uma experiência muito legal. E se você não ficar de olho, muita gente passa ali e não percebe esse detalhezinho escondido. Cada grupo ocupa uma cabine diferente e as interações são diferentes de acordo com cada trajeto. Então, quando você pega o trem lá no Universal Studios, em King's Cross, indo para Hogwarts, você tem a experiência de estar realmente saindo de Londres e indo em sentido à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Inclusive, as interações, tá? As imagens que vão passar ali na tela é você saindo de Londres e chegando até Hogwarts. As interações que vão acontecer ali também na porta. Então, fica de olho que tem interações que acontecem dos dois lados da cabine, tá? E quando você desembarca do trem, chegou no seu destino, você está realmente em Hogsmeade, que fica no Parque Islands of Adventure, onde começa a parte 2 do nosso guia do Harry Potter. É importante lembrar que, para você ter acesso a esse trem, você não precisa esperar a sua cartinha de Hogwarts chegar, tá tudo bem, pode ir sem cartinha, mas você precisa ter o ingresso Park to Park, que é aquele ingresso da Universal que você consegue acessar os dois parques no mesmo dia, porque você realmente sai de um parque e entra no outro. E esse foi o nosso tour completinho pelo Beco Diagonal no Universal Studios. Me conta aqui nos comentários qual detalhe você mais amou ou qual detalhe te deixou mais curioso para ver de pertinho. Não esquece de se inscrever no canal para você não perder as próximas partes do guia completo de Harry Potter lá nos parques de Orlando. E a gente se vê por aí na parte 2, onde eu vou mostrar Hogsmeade lá no Islands of Adventure, com o Castelo de Hogwarts e todas as atrações incríveis que tem nessa área.